Olá, eu sou o professor Genivaldo Marçal e hoje nós estamos aqui no canal para fazer um vídeo sobre a famosa Lei de Hess. A Lei de Hess, ela está dentro do conteúdo de termoquímica, isso mesmo, termoquímica, a química que estuda o calor. Ora, por que a química se interessaria em estudar o calor? Justamente porque o calor é um tipo de energia, energia térmica em movimento. Então, o estudo da termoquímica está envolvido diretamente com fontes alternativas de combustíveis, geração de calor, conteúdos energéticos, unidades de medida desses conteúdos. Nós temos, por exemplo, a quilocal, a caloria, né, a famosa cacau. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre lei de Hess. Lei de Hess está dentro desse conceito. Logo, a lei de Hess, com lei de Hess nós trabalhamos também conteúdos energéticos, encontrar, né, valores de conteúdos energéticos dentro de equações, para equações que nós chamamos de equações problema. Então nós temos aqui uma questão do Enem 2016, onde eu tenho 3 mol, né, de C2H2 formando aqui 1 mol de C6H6 benzeno, né, é o famoso etino. Então, quando se trata de lei de Hess, vai ser sempre dessa forma. O Enem ele vai te dar uma questão que nós chamamos, uma equação que nós chamamos de equação problema, porque essa equação você percebe que o ΔH ele é interrogativo, não tem o valor energético. E o que seria esse valor energético? Por exemplo, observando a equação 1 e 2 do mesmo problema, percebemos que ela está pronta, está completa. São duas equações de combustão. Por quê? Porque envolve oxigênio liberando CO2 e água para as duas equações. A equação 1 é a queima, né, a combustão do gás etino, do C2H2, e aqui o ΔH, a variação de entalpia, ou a variação energética, está com o sinal de menos 30 kcal por mol. Lembrando que esse sinal, quando ele é negativo, quer dizer que a reação é exotérmica, está liberando energia na forma de calor. Se o sinal for positivo, a equação é endotérmica, então ela está absorvendo energia calórica. O sistema está ficando frio. Neste caso, essas duas equações têm os seus ΔHs prontos. A equação 1 diz que a combustão do etino libera menos 310 kcal por mol, enquanto que a equação 2, que é a equação do benzeno, ela está liberando aqui menos 780 kcal por mol. Isso significa que essa equação libera muito mais energia calórica, sistema exotérmico. E a partir dessas duas equações que estão prontas, nós temos que achar o ΔH para a equação problema. Nós chamamos de equação problema. Essa equação ela não tem o seu ΔH. E a lei de Hess vai ser sempre assim: você terá 2, 3 ou 4. Costuma ser ter 4 equações com seus ΔHs prontos, com a sua variação energética pronta, ou seja, com a quantidade de calor liberada, e a partir dessas equações você terá que achar o ΔH da equação problema, ok? Então vamos ao enunciado da questão do Enem. Temos aqui então Enem 2016. O benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno, catalisada por ferro metálico sob altas temperaturas, conforme a equação química. É a mesma equação que eu apresentei no slide anterior, né? 3 mol de C2H2 formando C6H6. A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes,
nas mesmas condições experimentais. A variação de entalpia do processo de trimerização em quilocal para a formação de um mol de benzeno, né, é mais próxima de. Então nós temos aqui as alternativas e vamos ver como que nós calculamos isso dentro da lei de Hess, conforme a lei de Hess, que é uma técnica onde, a partir de equações químicas que têm os seus ΔH prontos, nós conseguimos achar, né, o ΔH da equação da equação problema. Então essa equação aqui é a equação que nós chamamos de equação problema. E o seu ΔH aqui, ela não tem o seu calor, a sua energia, né, a energia liberada dessa equação, ela não tem a sua quantidade de calor, o seu ΔH, o seu conteúdo energético, se é endotérmico, se é exotérmico, mas não tem. Então, a partir dessas duas, nós vamos encontrar. Primeira coisa a fazer é compararmos as equações. Essa equação problema, ela é a equação principal. Nós temos que comparar, então, a equação 1 com a equação problema e comparar a equação 2 com a equação problema. Ver o que tem, o que podemos fazer para poder a gente tentar colocar o mais parecido ou o mais próximo possível uma da outra. Então, por exemplo, vamos aqui. 3C2H2 formando C6H6, que é as equações lá da questão de 2016. Então, comparando a equação 1 com a equação problema, a equação 1 pronta. Eu percebo que aqui na equação 1 eu tenho 3 mol de C2H2. Na equação problema, na equação 1 eu tenho somente 1 mol, né? Você não tem nada aqui, então aqui é 1, ok? Então eu vou precisar igualar a equação 1 com a equação problema. Porque, observando também, essa equação problema ela tem duas moléculas, que é o C2H2 e o C6H6. Observando essa equação 1, a única molécula que tem aqui, que tem na equação problema, é o C2H2. Não temos oxigênio lá, não temos CO2, não temos água, ok? Então a gente tem que igualar aqui o que? O número de mols. Então essa equação aqui, ela vai ter que ser multiplicada por 3. Justamente porque o C2H2 está com 3 mol e aqui só tem 1. Então, ao multiplicar esse C2 da equação 1 por 3C2H2, eu também tenho que multiplicar toda a equação por 3. Ao fazer isso, o que vai acontecer? Repare, então eu tenho que multiplicar 3 vezes 1, 3. Aqui já está a equação 1 pronta. Então o que eu fiz? Multipliquei o C2H2 por 3, então ficou 3 mol de C2H2, né? Multiplicar também os 5 meios O2, 3 vezes 5, 15 O2. Multiplicar também o CO2, aqui tem 2 mol, já que eu estou multiplicando toda a equação por 3. 3 vezes 2, 6. Então aqui eu multipliquei 6 mol de CO2. Aqui não tem nada, é 1. 3 vezes 1, 3. Então a equação 3 está toda multiplicada. A equação 1, aliás, está toda multiplicada por 3. Aqui embaixo ela sendo refeita, eu fiz ela novamente. Quando você multiplica toda a equação por 3, você também multiplica o ΔH, que é a variação, o conteúdo energético. Esse conteúdo energético aqui, menos 310 kcal por mol, multiplicado por 3, vai dar 930 kcal. Então aqui eu tenho a equação 1 toda multiplicada por 3 para tentar igualar o máximo possível com a equação problema. A equação 2, o que podemos fazer para tentar aproximar da equação problema? Bom, a equação 2, a única molécula que tem na equação problema é o C6H6. A equação problema, como eu disse, não tem oxigênio, não tem CO2 e não tem água. Só que aqui nós temos uma observação para fazer.
Aqui o C6H6, na equação problema, ele está do lado dos produtos, né? Então temos aqui reagentes, desse lado os produtos. E na equação 2, ele está no lado dos reagentes, não pode. Em cima nós tivemos que multiplicar por 3 por causa do número de mols. Embaixo nós vamos ter que inverter essa equação, ou seja, virar, passar esses reagentes para o lado direito e passar os produtos aqui para o lado esquerdo, porque aqui o C6H6 está depois da seta, do lado dos produtos, e aqui ele está do lado dos reagentes, antes da seta. Então vamos virar essa equação. Então aqui, já na equação 2, a gente tem que inverter. Inverter a equação seria escrever ela de trás para frente. Então eu tenho que pegar aqui, ó, começando do 6CO2 mais 3H2O, formando C6H6 mais 15O2. Então eu vou inverter essa equação aqui. Então começando de trás para frente. Inverter a equação 2, 6CO2 mais 3H2O. Agora sim, depois da seta, formando C6H6 mais 15,5O2. Inverti a equação. Lembrando que ao inverter a equação, o ΔH também muda o sinal. Negativo exotérmico, o sinal é positivo, quer dizer que a equação agora ela já passa a ser endotérmica, absorvendo energia. Virei a equação, o ΔH passou a ser positivo. Agora o próximo passo é o que dizemos, né? Nós temos que passar a vara em todo mundo, ver o que é igual, cortar, e temos que encontrar agora a equação problema dentro dessas equações aqui, ou seja, dessas equações aqui que nós acabamos de multiplicar por 3 e inverter a 2. Então passamos essa régua aqui, porque agora a gente vai fazer o somatório. Vamos cortar os semelhantes e a sobra tem que ser a equação principal. Posso passar aqui e cortar 15O2 com 15O2, ok? Posso cortar 6CO2 com 6CO2. O que mais? 3H2O com 3H2O. E o que vai sobrar? Repare, sobrou exatamente a equação problema. 3 mol de C2H2 e 1 mol de C6H6, o benzeno. Não tem mais nada para cortar. Bom, o que sobrou foi a equação principal, e o que temos que fazer agora é justamente somar, né, o nosso ΔH. Então, para achar o ΔH da equação problema, ou seja, a variação de entalpia, depois que cortamos os iguais, fizemos a soma, passamos a vara em todo mundo, temos que agora somar os ΔH. Então, menos 930 mais 780 kcal ou cacau. Então, menos ΔH vai ser igual ao quê? Menos 930 mais 780, né? Kcal. Fazendo essa conta, você vai encontrar um valor de que ΔH é igual a menos 150 kcal por mol, ou 150 cacau, aí como a gente gosta de brincar e dizer. Ok? Então, voltando lá, nós responderemos como alternativa certa a letra B, menos 150. Então é isso, eu espero que eu tenha te ajudado, que você tenha entendido aí um pouco de lei de Hess aí. Lei de Hess, que esse exemplo que é do Enem de 2016, e depois tem mais outros que a gente vai fazer aqui no canal. Então não deixe de acessar o canal, de assinar o canal, deixe o seu curtir e até uma próxima aula. Até mais.